Jazz, blues e bossa nova são estilos diferentes, mas que dialogam e representam história, cultura e sentimento. O artista que ocupa o palco do alto-falante hoje teve sua vida marcada pela música. Valmir Barros começou a sua carreira em 1976. Como guitarrista em bandas de baile, se apresentou em todo o Vale do Paraíba, São Paulo, Minas Gerais e outras regiões. Na noite paulistana, dividiu o palco com grandes músicos, entre eles o pianista, arranjador e compositor Laércio de Freitas. De volta a Taubaté, onde vive até hoje, Valmir Barros segue atuando como freelancer e com seu próprio grupo, em duos, trios ou quartetos. Então, vamos acompanhar a apresentação de Valmir Barros, que passeia pela sofisticação do jazz e pelo balanço da bossa nova.
É que antes da carreira artística tem alguma coisa afetiva, que o meu pai, ele era caminhoneiro, mas ele tocava acordeon. Então na minha casa, são 7 irmãos, né, do qual eu sou o sexto, e meu pai levava a gente, às vezes, nas fazendas para tocar aquelas quadrilhas e tal lá. A gente vê que negócio para música é meio individual. Por causa do seguinte, todos os meus irmãos iam, mas nenhum deles queria voltar depois. Acho que estavam começando a ficar adolescente, queria aquelas coisas da 1960, aquela jovem guarda. E eu não, eu ia e eu gostava. Meu pai tocava naquelas fazendas lá até o amanhecer, e eu pequenininho ali, ficava deitado atrás de um toco, ouvindo a música, acompanhava meu pai na colher. Eu acho que ali começou a diferenciar do lance musical, que meus irmãos todos são musicais, mas começou a diferenciar isso aí. Aí eu não parei mais, a partir do momento que eu peguei o violão, né, comecei a tocar, e eu fui tocando, tô aqui tocando até hoje. Eu acho que a música me pegou mesmo, mas é... E tem uma coisa interessante, eu jogava bola lá no quartel, que é do lado da minha casa ali, e eu me lembro disso aí claramente. Os caras chutavam a bola, ela passava o campo e ia lá dentro do quartel. Eu ia buscar a bola, tava a banda do quartel ensaiando. Me lembrei disso aqui agora. Tenente Lazinho. E aí eu pegava a bola, eles estavam ensaiando, eu já não ia mais pro campo. Precisava alguém puxar minha orelha, porque eu já ficava na porta ali da banda. Eu me lembrei, quer dizer, essas coisas que eu acho que eu fui pego. Não tenho culpa. Na verdade, eu venho igual todo mundo, assim, da minha família, né, que todos vêm do Roberto Carlos, vêm daquele Gerry Adriane, daquela coisa de Jovem Guarda. Eu não sabia nada, nem sabia que existia o jazz. Jazz pra mim era Lafayette, o cara que solava lá. Música instrumental era o Brasileirinho, que era o auge do negócio lá, mas a gente criança e tal, o jazz veio a partir do momento que eu comecei a estudar o instrumento de verdade. Então eu entrei numa banda de baile, que muitas pessoas que vão ver esse vídeo aqui vão saber. Eu tive 2 bandas importantíssimas na minha vida, que foi o American Grupo, que foi quando eu iniciei minha carreira como guitarrista de banda mesmo, que foi oficial, estava com 17 anos. Aí quando chegou a época do quartel, até pensei que ia parar um ano, fiquei triste, aí deu tudo certo que eu não servi, excesso contingente. Um ano depois que eu estava nessa banda American Grupo, quem andava muito lá era o tecladista do Biriba e dono do Biriba. Ele deve ter visto algum valor em mim, e aí o guitarrista dele saiu, tipo assim, o American Grupo era uma boa banda, mas o Biriba Boys era o the best, vamos falar assim, né? Aí ele viu a oportunidade de eu entrar lá, e eu não estava preparado, isso eu estou falando hoje, mas ele acreditou que eu poderia. E aí ele fez o convite para mim, se eu não queria tocar na banda dele. Aí como eu já conhecia a banda dele, não teve como recusar. Foi um pouco difícil de deixar a banda que me deu a oportunidade, o seu Zico na época, né? Acreditou também em mim lá e devo muito a esse começo. Mas era muito diferente o nível de uma banda para outra, era discrepante mesmo, né? E eu não sentia direto, mas já sentia isso. Aí essa banda Biriba Boys, os músicos faziam baile maravilhosamente bem, mas tocava de tudo realmente. Ray Conniff, tocava alguns temas de jazz, Seires to Made, aqueles temas mais famosos. Então no começo do baile, sempre tinha um Alton Leaves, param, param, e depois começava o baile e não parava mais. Só que os músicos já eram músicos que tinham conhecimento. Por exemplo, o Palito, que era o saxofone, ele já tinha estudado com o Hermeto Pascoal, não estudado com o Hermeto, juntos, morando no mesmo lugar lá. Então ele já conhecia a música do Hermeto, ele já conhecia o Oscar Peterson, Joe Pass, esses caras todos, aí eles me apresentaram. Então foi assim que começou o interesse pelo jazz, mas não jazz só de aquele jazz, não, o jazz é liberdade. No jazz, se você não se divertir, não tem como passar alguma coisa pro público. Porque como é que você vai passar a emoção se você não tá sentindo, né? Deixa eu amar mais uma vez, deixa eu sonhar mais uma vez.
Destino foi um outro amor na minha vida. Estou carente de carinho, mas deixa eu amar mais uma vez. Deixa eu sonhar mais uma vez. Destino foi um outro amor na minha vida. Estou carente de carinho. E quando eu fiquei só, fiquei baratinado. Não sabia nem quando, de onde eu tinha errado. Mas só aprendi, foi quando a dor passou. Eu só errei, foi pra quem dei o meu amor. Eu só errei, foi pra quem dei o meu amor. La la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. La 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 ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. Pablo Zumarã. E deixa eu amar mais uma vez. Deixa eu sonhar mais uma vez. Destino foi um outro amor na minha vida. Estou carente de carinho, mas deixa eu amar mais uma vez. Deixa eu sonhar mais uma vez. Destino foi um outro amor na minha vida. Estou carente de carinho. E quando eu fiquei só, fiquei baratinado. Não sabia nem quando, de onde eu tinha errado. Mas só aprendi,
foi quando a dor passou. Eu só errei, foi pra quem dei o meu amor. Eu só errei, foi pra quem dei o meu amor. Eu só errei, foi pra quem dei o meu amor. Eu só errei, foi pra quem dei o meu amor. Eu só errei, foi pra quem dei o meu amor. La la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. La la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. Olha, no caso é muito difícil, porque cada um deles é como... Sabe aquele boi que tá lá no açougue, que tem fatias, e todas as fatias são importantes? Só que no caso não tem menos importante. Por exemplo, os que me representam, de verdade, o primeiro lugar é afetivo. Não estou dizendo que ele é the best. Assim, em relação a todos têm o mesmo nível. É o George Benson. Foi o primeiro disco que eu consegui, um EP. O George Benson é o primeiro afetivamente, como se fosse meu pai. Depois do George Benson, acho que o segundo é o Oscar Peterson, que também é afetivo, que eu ganhei um disco dele chamado Happy Face, que foi lançado na Argentina na época. Isso aí há 40 anos atrás. Depois vem, aí eu conheci mais tarde Joe Pass, que eu acho também um guitarrista maravilhoso, cara, no sentido de liberdade. Depois tem outro, o Wes Montgomery. Esses aí que eu falei até agora são os que fecham a parte guitarrística, sem contar que tem Jimmy Hall, Pat Martino, enfim, o pessoal que não conhece aí não se preocupa não, mas tem uma infinidade deles, então eu não posso escolher. O que me representa afetivamente é o George Benson, que canta bem, toca qualquer estilo, veio do jazz, passou pro pop, ele que fez aquela música Give the Night, que estourou, Masquerade, né? Então esse eu vou falar assim, se tiver que escolher, não tiver jeito, com dor no coração, é o George Benson. Agora, se for falar todos aqui, não vou ficar até amanhã. O que me define numa palavra? Será que é possível um negócio desse, né? Vocês se definiriam numa palavra? Né? São muitos anos. Então, realmente, isso aqui vai ficar faltando. De repente, eu não vou nem conseguir. Mas a única palavra que é o seguinte: ir aprendendo até morrer. Em tudo. Não é só na música, não. Que eu não me interesso só por música. Eu me interesso por todos os assuntos. E sou o cara mais ignorante. Porque quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que nada sei, né? Como dizia o Sócrates. Só sei que nada sei.
Yero re rom de rom do rom re rom de rom de rom de rom ra di da rom de rom da di de rom da re rom yero de rom de rom re ro de rom de rom yero de rom pe rom re ro de rom de rom de lo de rom re rom da di do da di da di da
O cara que eu mais conheço, faz parte da minha vida mesmo. Quando eu estava ainda estudando e tal, nós estudamos muito junto. Eu ia na casa do Pablo, estudava lá, o Pablo vinha em casa. Então nós temos uma história muito legal junto, para mim, né? Vocês não sabem disso aí. Então aqui é o Pablo Zumaran, que é guitarrista, compositor, arranjador, siderman. E eu tenho que falar isso aqui que é importante também. Um exímio professor de inglês, que quando eu estava lá em São Paulo, eu me lembro que ele ganhou um prêmio na Berlitz, que é uma escola conceituadíssima. Então, respeito total, né? Do Pablão aqui, excelente música, excelente artista. E do meu outro lado aqui, Rogério Salles, arquiteto, que antes de ser arquiteto, ele sempre trabalhou com música, né? Vem do lado evangélico, a família toda evangélica. E a igreja evangélica é maravilhosa para música, porque eles cantam com louvor, eles cantam com amor. E o Rogério, estou falando errado, porque você começou na igreja mesmo? Então, toda a família do Rogério tem um irmão chamado Robinho também. Enfim, a família do Rogério inteira veio de lá. E a igreja evangélica, elas têm isso de bom. Porque toda igreja evangélica que você vai, você vê a alegria que é. Aí, eu até brinquei com o Rogério ontem. Se você é ateu, se você for o que for, não tem problema. A música é contagiante. Então o Rogério veio disso aí. Só que é o seguinte, o Rogério, na minha opinião, é um dos maiores artistas que eu conheço. Tô falando isso aqui, já falei pra ele. Ele é humilde pra caramba, é um dos bateristas que eu mais gosto de tocar pela musicalidade. Porque eu não ligo pra essas coisas de... Eu gosto de musicalidade, entendeu? Porque é isso que invoca na pessoa. Se uma pessoa, por exemplo, tem gente que toca fisicamente muito maior que eu, tecnicamente falando. Faz solos, né? É legal. Mas isso não vai impedir de eu ir com a minha música e fazer um bom trabalho e do nível excelente. O Rogério é isso aí pra mim. O Rogério é musical pra caramba. Toda vez que eu puder estar tocando com ele, e tem muitos amigos, a gente não pode falar que agora, né? Mas que são musicais pra caramba aqui em Taubaté. O pessoal precisa conhecer, né? E estão aí na noite, às vezes com o Rogério. O Rogério é arquiteto, é músico também. Eu sei que ele é músico pra caramba mesmo. E tem outros amigos também que estão seguindo carreira paralela e também são excelentes músicas, assim, tipo nível internacional.
Rogério Salles no baixo.